A chuva caía morna sobre a avenida principal de São Paulo naquela noite de abril. O restaurante elegante respirava quietude, com suas mesas de madeira escura e luminárias douradas refletindo no mármore polido. Eram apenas 22 horas, quando o movimento começou a diminuir. Os garçons guardavam os talheres em caixas de metal, e alguns clientes finalizavam conversas longas sobre negócios e famílias. A música ambiente tocava tão baixo que era quase um sussurro, e o cheiro de comida requintada ainda pairava no ar, misturado com café coado fresco. Fernanda enxugava a bandeja de prata quando o homem entrou. Seu uniforme branco estava impecável apesar das horas de trabalho. Mas seus olhos carregavam a canseira típica de quem serve há mais de 8 horas sem parar. Ela tinha 28 anos, mãe de 2 crianças que dormiam na casa de sua mãe no bairro distante, enquanto ela cumpria seus turnos naquele restaurante que fica próximo ao centro financeiro da cidade. Seu salário era justo, e suas gorjetas frequentes vinham de executivos que apreciavam sua discrição profissional. Fernanda nunca reclamava, nunca demonstrava cansaço, nunca deixava seus problemas pessoais transparecerem no atendimento. Era uma das melhores garçonetes do estabelecimento, conhecida por sua memória impecável e sua capacidade de antecipar desejos dos clientes antes mesmo que eles falassem. O homem que entrou naquele momento era diferente dos outros. Ele usava um terno cinzento impecável, sapatos feitos à mão e um relógio que brilhava com a pátina do ouro genuíno. Seu nome era Rafael Monteiro, e aos 52 anos era proprietário de uma das maiores redes de distribuição de alimentos do país. Ele se sentou à mesa próxima à janela, aquela que tinha a melhor vista para a avenida iluminada. Fernanda o reconheceu apenas porque sua foto estava em algumas revistas de negócios que ficavam na sala de descanso dos funcionários. Ela aproximou-se com seu sorriso profissional já pronto e começou a recitar o cardápio do dia, com a fluidez de quem conhecia cada prato com perfeição. Rafael pediu um vinho importado e peixe grelhado com molho de ervas. Fernanda anotou com precisão, confirmou os detalhes e desapareceu em direção à cozinha. O restaurante tinha apenas 6 clientes além dele agora. O gerente conversava com o chefe sobre as reservas do dia seguinte. 2 casais ocupavam mesas distantes, sussurrando conversas íntimas. Rafael recostou-se na cadeira, observando a chuva escorregar pela janela, pensando em contratos que precisavam ser fechados e em uma filha que não o ligava há semanas. Fernanda retornou com o vinho, apresentou a garrafa, abriu-a com um movimento elegante e serviu uma pequena quantidade para Rafael provar. Ele bebericou, acenou com a cabeça em aprovação e ela encheu a taça com cuidado. Nos momentos seguintes, o restaurante voltou a seu ritmo tranquilo. O chefe preparava o peixe. Os outros clientes continuavam suas conversas. Fernanda arrumava os talheres em outra mesa, dobrando os guardanapos com precisão geométrica. Rafael olhava para a rua, para a cidade que nunca dormia, para aquela vida tão diferente das vidas daqueles que serviam as mesas. Foi quando a porta se abriu com violência. 3 homens entraram rapidamente, e o mais alto gritou uma ordem que ecoou por todo o restaurante. Suas vozes eram ásperas, seus movimentos rápidos e decisivos. Um deles sacou um objeto brilhante que todos reconheceram instantaneamente como uma arma. O gerente levantou as mãos. Os clientes congelaram. Uma mulher soltou um grito abafado. O chefe saiu da cozinha, assustado, e também ergueu os braços. Tudo acontecia como em um filme. Aquele tipo de cena que as pessoas sempre temem em seus piores pesadelos. Aquela situação que ninguém acredita que acontecerá com eles até que aconteça. Fernanda estava segurando uma bandeja. Seu corpo inteiro se imobilizou no exato momento em que ouviu o grito. Seu coração começou a bater acelerado, e ela sentiu aquele formigamento na pele que acompanha o medo puro. Mas algo diferente aconteceu dentro dela. Todos ao seu redor estavam em pânico visível. Respiração acelerada, gestos bruscos, vozes tremendo. Fernanda, porém, simplesmente respirou fundo. Seus ombros desceram. Seu rosto ganhou uma expressão de tranquilidade quase inumana. Ela continuou segurando a bandeja imóvel, com uma calma que parecia sobrenatural em meio ao caos. Os assaltantes começaram a apontar para os clientes, gritando que entregassem carteiras, relógios e joias. Uma das mulheres chorava. Um dos homens fumava um cigarro com as mãos tremendo. Rafael estava com as mãos erguidas, mas seus olhos estavam presos em Fernanda.
Ele a observava com uma intensidade que transcendia o momento. Havia algo em sua compostura que não combinava com a situação. Havia algo em seu silêncio que gritava mais alto do que qualquer grito poderia. Fernanda não desviou o olhar. Ela permanecia como uma estátua de serenidade, segurando aquela bandeja de prata como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Um dos assaltantes aproximou-se dela. Gritou uma ordem para entregar tudo o que tinha. Ela abaixou lentamente a bandeja, pousou-a sobre a mesa mais próxima com cuidado e colocou as mãos para cima. Mas seus olhos permaneciam calmos. Seus lábios não tremiam. Sua respiração continuava regular, visível no movimento suave de seu peito sob o uniforme branco. Rafael Monteiro viu isso tudo, e naquele instante, enquanto todo o seu mundo de negócios e poder parecia ruir ao seu redor, ele teve uma epifania. Aquela garçonete possuía algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Ela possuía uma paz interior que transcendia as circunstâncias. Enquanto todos ao seu redor gritavam internamente com o pânico, ela estava presente, estava consciente, estava viva de uma forma que a maioria das pessoas nunca experimenta. Os minutos seguintes pareceram horas. Os assaltantes recolheram objetos de valor, colocaram tudo em um saco escuro e correu para a saída. A polícia foi chamada. As declarações foram tomadas. A noite de caos se transformou lentamente em rotina investigativa. Todos saíram do restaurante traumatizados, conversando em sussurros sobre o que havia acontecido, sobre como suas vidas poderiam ter terminado naquele instante. Mas Rafael Monteiro não parava de observar Fernanda. Quando as coisas começaram a voltar ao normal, quando os policiais estavam finalizando seus autos, Rafael aproximou-se de Fernanda. Ela estava arrumando novamente os talheres em uma mesa, como se nada houvesse acontecido, como se aquele fosse apenas mais um dia de trabalho. Rafael simplesmente perguntou seu nome completo. Ela respondeu com clareza: Fernanda Silva. Ele pediu que ela continuasse seu turno normalmente, que terminasse seu dia como sempre fazia, e então pediu para falar com ela no final do expediente antes que ela saísse. Fernanda apenas acenou com a cabeça e continuou seu trabalho. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias emocionantes que tocam o coração e transformam perspectivas. Cada narrativa aqui é um convite para refletir sobre o que realmente importa na vida. O expediente terminou 1 hora depois. Todos os clientes que conseguiram permanecer no restaurante após o incidente finalizaram suas refeições e partiram. Os garçons limpavam as mesas com movimentos mecânicos, ainda processando o que havia acontecido. Fernanda guardava os últimos talheres quando Rafael saiu de uma sala nos fundos, onde havia conversado com o gerente. Ele estava sem o paletó, as mangas da camisa dobradas até o cotovelo e seu rosto expressava uma contemplação profunda. Ele pediu que Fernanda o acompanhasse até a pequena cozinha do estabelecimento, onde ninguém mais estava. Rafael fechou a porta e virou-se para ela. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que fez Fernanda erguer os olhos para encontrar seu olhar. Ele perguntou como ela havia permanecido tão calma durante o assalto. Não era uma pergunta casual, era uma investigação genuína, como se Rafael estivesse tentando desvendar um mistério que o intrigava desde o momento em que havia entrado naquele restaurante. Fernanda respondeu com simplicidade. Ela disse que medo era uma emoção como qualquer outra, e que ela havia aprendido ao longo dos anos que o medo era um conselheiro terrível. Ela havia aprendido que quando você permite que o medo o controle, você cria mais medo. Mas quando você permanece presente, quando você continua respirando, quando você mantém a clareza, o medo perde seu poder. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Seu rosto refletia uma mistura de surpresa e reconhecimento, como se Fernanda tivesse acabado de nomear algo que ele havia estado buscando sua vida inteira, sem saber exatamente o que procurava. Ele perguntou de onde ela vinha, qual era sua história, e Fernanda começou a contar. Ela contou sobre seu bairro distante, sobre as 2 crianças que ela criava sozinha depois que o pai delas desapareceu, quando a filha mais velha tinha apenas 3 anos. Ela contou sobre as noites em que havia apenas arroz e feijão na mesa, sobre os anos em que ela limpava casas de outras pessoas para complementar a renda, sobre como um dia conseguiu esse emprego no restaurante e como aquele trabalho havia mudado sua vida. Mas enquanto contava sua história material, Fernanda também contava outra história.
Uma história sobre como a vida a havia ensinado que a riqueza verdadeira não estava em coisas que podem ser roubadas. Uma história sobre como a perda havia lhe dado uma clareza que a maioria dos ricos nunca consegue adquirir. Uma história sobre como seus filhos haviam todos os dias, sacrificando-se, mas nunca reclamando, nunca amargurando, nunca permitindo que as circunstâncias destruíssem sua paz interior. Ela havia aprendido, ela dizia, que a emoção era uma escolha, que o medo era apenas informação, e que ela poderia escolher o que fazer com essa informação. Rafael sentou-se em uma das cadeiras da cozinha. Ele pediu que Fernanda se sentasse também. Então ele começou a contar sua própria história. Contou sobre sua ascensão nos negócios, sobre como havia começado sem nada e havia construído um império de distribuição que alimentava milhões de pessoas. Contou sobre seu primeiro casamento que havia fracassado porque ele estava sempre ausente, sempre focado em crescer, sempre buscando mais. Contou sobre sua filha que agora tinha 25 anos e que havia deixado de o reconhecer como pai. Contou sobre seu segundo casamento que havia terminado da mesma forma. Contou sobre todas as pessoas que havia demitido para aumentar lucros, sobre todos os compromissos que havia quebrado com a família para fechar negócios, sobre como havia conquistado tudo o que planejava conquistar, e descobriu que tudo isso não preenchia um vazio que crescia dentro dele. Rafael disse que na noite daquele assalto, quando viu Fernanda permanecer calma enquanto seu próprio coração disparava de medo, ele havia tido um momento de clareza. Ele havia percebido que ela, uma mulher que ganhava uma fração do que ele ganhava, que tinha uma vida inimaginavelmente mais difícil, que não tinha qualquer das coisas que ele havia passado sua vida inteira a colecionar, era mais rica do que ele. Ela era mais livre, ela era mais viva, e ele havia passado 52 anos construindo uma prisão luxuosa para si mesmo, enquanto a liberdade verdadeira estava diante dele o tempo todo, servindo-lhe café e peixe grelhado. Fernanda ouviu tudo em silêncio. Quando Rafael terminou, ela simplesmente colocou sua mão sobre a dele. O gesto era simples, mas transbordava compaixão. Ela disse que ainda não era tarde. Ela disse que a vida oferecia infinitas oportunidades para recomeçar, para escolher diferente, para permanecer presente. Ela perguntou se ele tinha contato com sua filha. Rafael respondeu que tinha seu número de telefone, mas não sabia o que dizer. Os últimos 5 anos haviam criado um silêncio entre eles que parecia impossível de quebrar. Fernanda sugeriu que ele simplesmente ligasse e dissesse que sentia sua falta, que dissesse que havia cometido erros, que pedisse desculpas sem esperar que fossem aceitas, que apenas expressasse a verdade que estava guardada dentro dele. Rafael olhou para aquela garçonete de 28 anos que passava suas noites servindo outras pessoas, que criava filhos sozinha, que havia aprendido uma sabedoria que deveria estar ensinando aos executivos que frequentavam seus seminários corporativos, e ele compreendeu que seu dinheiro e sua posição nunca o permitiriam aprender isso, que apenas as circunstâncias difíceis, apenas a dor da perda, apenas o confronto com suas próprias limitações poderia ter ensinado a ele o que Fernanda já sabia. Ele perguntou se poderia fazer algo por ela. Fernanda respondeu que não precisava de nada, mas Rafael insistiu. Então Fernanda pediu apenas uma coisa. Pediu que ele saísse dali e fosse para casa, que desligasse seu telefone, que ligasse para sua filha, e que passasse a noite inteira ouvindo-a, realmente ouvindo sem pensar em negócios ou em qualquer outra coisa senão naquele momento com ela. Rafael saiu do restaurante naquela noite como um homem diferente. Ele não sabia ainda o que faria com essa nova compreensão. Não sabia ainda como desfaria os anos de negligência e ambição desenfreada, mas sabia que algo dentro dele havia mudado fundamentalmente. E tudo havia começado com uma garçonete que permaneceu calma durante um assalto e que havia tido a coragem de dizer a verdade a um estranho porque ela havia aprendido que a verdade era a coisa mais valiosa que uma pessoa poderia oferecer. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu Demais para que ela alcance outras pessoas que precisam compreender que a riqueza verdadeira não está em coisas, mas em paz interior. Rafael chegou em casa pouco depois das 00:30. Seu apartamento era um tributo ao seu sucesso. Vistas para toda a cidade de São Paulo, móveis importados, arte contemporânea nas paredes, um espaço que qualquer executivo invejaria. Mas enquanto caminhava pelos corredores daquele apartamento silencioso, Rafael sentia apenas vazio. Ele se sentou em sua poltrona favorita e pegou o telefone.
Sua filha, Marina, era psicóloga e morava em outro estado. Eles não haviam conversado apropriadamente em quase 2 anos. As últimas mensagens trocadas entre eles eram apenas formalismos. Tudo bem, e você? Um intercâmbio de palavras desprovido de qualquer significado real. Ele digitou seu número de telefone com as mãos tremendo ligeiramente. Não de medo do assalto que havia presenciado horas atrás, mas de medo dessa chamada. De medo de ser rejeitado. De medo de que sua filha desligasse o telefone. De medo de que seus anos de negligência houvessem construído um abismo tão grande que nenhuma palavra poderia cruzar. O telefone tocou 3 vezes, 4, 5. Rafael quase desligou. Então ouviu a voz de Marina, rouca de sono, perguntando quem estava ligando àquela hora. Rafael respirou fundo e começou a falar, não com o tom empresarial que usava em reuniões de negócios, mas com a voz de um homem vulnerável, que havia finalmente compreendido sua própria insignificância. Ele disse que sentia sua falta, que havia pensado em tudo o que havia perdido em seus anos de obsessão com o trabalho, que havia cometido erros que não podia consertar, que havia aberto mão de algo precioso por coisa nenhuma. Marina escutou, inicialmente em silêncio, depois com a respiração começando a se acelerar. Rafael continuou falando. Contou sobre o assalto. Contou sobre Fernanda. Contou sobre o momento de clareza que havia tido. Contou que havia finalizado o expediente de trabalho daquele dia e havia vindo direto para casa sem sequer ligar para o escritório para conferir e-mails. Marina começou a chorar. Não de raiva, mas de um alívio que acompanha o perdão que havia estado esperando dar por tantos anos. Rafael também chorou. Depois de 2 horas conversando, depois de revelar feridas que ambos haviam estado guardando, eles marcaram um encontro para o fim de semana seguinte. Marina iria até São Paulo. Iriam passar o dia inteiro juntos, sem telefones, sem distrações. Apenas pai e filha reconectando as pontas do fio que havia sido cortado anos atrás. Rafael desligou o telefone sentindo-se esvaziado e cheio ao mesmo tempo. Cheio de esperança, cheio de possibilidade. Ele percebeu naquele instante que o assalto havia sido a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. Não porque lhe havia ensinado sobre o perigo, mas porque lhe havia ensinado sobre a importância de estar presente, sobre a importância de reconhecer a sabedoria naqueles que parecem estar abaixo de nós, sobre a importância de abrir nossos corações antes que seja tarde demais. Nos dias seguintes, Rafael fez algo que nenhum de seus colegas de negócios conseguiria entender. Começou a reduzir seu envolvimento na administração da empresa. Nomeou um novo diretor executivo. Passou mais tempo lidando com contratos estratégicos do que com operações diárias. Criou mais espaço em sua vida. E nos momentos que liberou, começou a pensar diferente sobre suas relações, sobre seu legado, sobre o que significaria deixar para trás, mais do que apenas uma empresa lucrativa. 1 semana depois do assalto, Rafael retornou ao restaurante. Pediu para falar com Fernanda durante seu intervalo. Quando ela chegou à sala onde Rafael aguardava, ele estava segurando uma carta. Uma carta que havia levado horas para escrever, porque as palavras não saíam facilmente. Rafael era um homem de números e estratégia, não de sentimentos e vulnerabilidade. Mas havia aprendido que às vezes precisamos fazer exatamente aquilo que não sabemos fazer bem. Rafael leu a carta para Fernanda. Nela, ele descrevia como a vida dela havia impactado a dele, como ela havia mostrado a ele que existia um caminho diferente do que ele vinha trilhando, como ela havia lhe dado um presente que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. E então Rafael fez uma proposta. Propôs que Fernanda saísse do restaurante e viesse trabalhar para ele como consultora de bem-estar e qualidade de vida para seus funcionários. Ele queria que ela ensinasse aos executivos e gerentes o que havia aprendido, que mostrasse a eles que a tranquilidade interior era uma habilidade que poderia ser desenvolvida, que demonstrasse que a verdadeira liderança não vinha da agressividade ou do medo, mas da presença e da autenticidade. O salário que ofereceu era 3 vezes o que ela ganhava como garçonete. E mais importante, ele ofereceu tempo. Tempo para que seus filhos não tivessem que ficar com a avó todas as noites. Tempo para que ela pudesse viver uma vida menos fragmentada. Fernanda pediu tempo para pensar. Ela saiu daquela sala e passou 2 dias considerando a proposta. No 3º dia, ela retornou ao restaurante onde Rafael a aguardava. E disse sim. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu Demais para que ela alcance outras pessoas
que precisam compreender a verdadeira natureza da mudança e da redenção. Os meses seguintes foram de transformação profunda. Fernanda começou seu novo trabalho na empresa de Rafael, com a mesma dedicação que havia colocado nas mesas do restaurante. Mas desta vez, ela estava trabalhando com executivos e gerentes que passavam suas vidas correndo em uma roda de hamster corporativo. Ela criou um programa que começava simples. Meditação guiada durante 15 minutos antes das reuniões importantes. Não era nada exótico ou complexo. Era apenas estar presente. Era apenas respirar. Era apenas permitir que o silêncio fosse preenchido com clareza em vez de ruído. Os resultados foram surpreendentes. Os executivos que participavam do programa começaram a relatar menos estresse. Suas reuniões tornaram-se mais produtivas, porque as pessoas estavam realmente ouvindo em vez de apenas esperar sua vez de falar. As decisões tornaram-se mais sábias porque eram tomadas a partir de um lugar de clareza, em vez de reação emocional. E mais importante, as pessoas começaram a levar essas práticas para suas casas. Começaram a passar mais tempo com suas famílias. Começaram a fazer escolhas diferentes sobre o que era realmente importante em suas vidas. Rafael observava tudo isso acontecer e sentia uma sensação que era totalmente nova para ele. Gratidão genuína. Gratidão não pelo dinheiro que sua empresa estava continuando a ganhar, mas pelo tipo de ambiente que estava ajudando a criar. Ele havia contratado alguém que havia mudado fundamentalmente como sua organização funcionava, não através de novas tecnologias ou processos, mas através de um retorno à essência do que significava ser humano. A relação entre Rafael e Fernanda desenvolveu-se em uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo. Eles almoçavam juntos toda semana e conversavam sobre tudo. Sobre negócios, sobre espiritualidade, sobre as dificuldades de ser humano no mundo moderno. Rafael falava sobre seus processos de cura com Marina, sobre como sua filha tinha começado a vê-lo diferentemente agora que ele estava presente. Fernanda falava sobre seus filhos, sobre como eles agora tinham sua mãe em casa todas as noites, sobre como sua filha mais velha havia começado a fazer melhores escolhas na escola, porque via sua mãe feliz. Mas não era apenas Fernanda e Rafael que estavam mudando. A empresa inteira estava mudando. Começou pequeno, com alguns executivos questionando se o modelo de crescimento desenfreado era realmente o que queriam deixar para trás. Depois cresceu. Alguns gerentes começaram a recusar promoções que requeriam mudança para outras cidades, priorizando suas famílias. A rotatividade de funcionários diminuiu dramaticamente porque as pessoas estavam sendo tratadas como seres humanos, em vez de apenas recursos. Os lucros não caíram. De fato, descobriu-se que pessoas mais felizes e presentes eram mais criativas, mais inovadoras, mais comprometidas com seu trabalho. Rafael chamou Fernanda para uma reunião em seu escritório. Ele estava considerando uma mudança ainda mais radical. Queria reduzir a jornada de trabalho de seus funcionários para 6 horas por dia e oferecer tempo para atividades que alimentassem a alma. Aulas de arte, programas de voluntariado, tempo para estar com a família. Ele sabia que concorrentes pensariam que havia enlouquecido. Ele sabia que acionistas questionariam suas decisões, mas havia aprendido que havia formas diferentes de medir sucesso. Havia aprendido que uma empresa poderia ser lucrativa e humanizada ao mesmo tempo. Havia aprendido que o legado que deixamos não é medido apenas em números, mas em vidas que tocamos. Fernanda ouviu a proposta e ofereceu um conselho. Ela disse que qualquer mudança grande é sempre assustadora, que havia sempre razões para não fazer a coisa certa, que havia sempre pessoas que diriam que era impossível, mas que se Rafael realmente acreditava que isso era certo, então ele deveria fazer, que o mundo não precisa de mais empresas lucrando através do sofrimento das pessoas, que o mundo precisa de mais empresas que demonstrem que é possível estar bem financeiramente e estar bem espiritualmente ao mesmo tempo. Rafael implementou a mudança. E contrário a tudo que os analistas financeiros previam, os lucros continuaram a crescer, não porque as pessoas trabalhavam mais horas por menos pagamento, mas porque pessoas descansadas, felizes e presentes trabalham melhor, porque inovação não vem do burnout, mas da criatividade que floresce quando a mente está em paz, porque lealdade é construída quando as pessoas sentem que são valorizadas, além de sua capacidade de produção. A história começou a se espalhar. Revistas de negócios publicaram artigos sobre a empresa de Rafael.
Universidades queriam que ele desse palestras sobre seu modelo. Executivos de outras cidades pediam conselhos sobre como implementar mudanças similares. Mas Rafael sempre dizia a mesma coisa. Crédito não era dele. O crédito era de uma garçonete que havia permanecido calma durante um assalto e que havia tido a coragem de compartilhar seu conhecimento sobre a vida com um estranho. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu demais, para que ela alcance outras pessoas que precisam compreender que o verdadeiro sucesso não é medido em dinheiro, mas em paz interior e relacionamentos autênticos. 6 meses após o assalto, Fernanda recebeu um convite especial. Rafael queria que ela participasse de uma apresentação que ele faria em um grande auditório para executivos de toda a região. Ele queria que ela compartilhasse sua história pessoalmente. Fernanda estava nervosa. Ela não era uma palestrante profissional. Ela não tinha experiência em falar para multidões, mas Rafael a tranquilizou. Ele disse que essa era justamente a razão pela qual ela era perfeita. Ela não precisava ser polida ou técnica. Precisava apenas ser autêntica. No dia da apresentação, o auditório estava cheio. Havia 300 pessoas ali. A maioria delas executivos bem-sucedidos. Homens e mulheres que haviam construído impérios, que ganhavam quantias que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar. Fernanda estava sentada nos bastidores, sentindo seu coração bater acelerado. Ela usava um vestido simples que havia comprado com o novo salário, e seus cabelos estavam presos em um coque arrumado. Mas havia algo em sua presença. Uma qualidade que era impossível de não notar. Era a tranquilidade de alguém que havia escolhido a paz interior em detrimento da ansiedade constante. Rafael abriu a apresentação contando a história do assalto. Contou como tinha observado uma garçonete permanecer calma, enquanto todos ao seu redor entravam em pânico. Contou como essa simples observação havia desencadeado uma cadeia de eventos que transformou não apenas sua vida, mas a vida de centenas de pessoas. Então ele trouxe Fernanda para o palco. Ela caminhou lentamente, seus passos firmes, mas não agressivos. Quando chegou ao microfone, ela simplesmente respirou fundo e começou a contar sua história. Não a versão polida que alguém teria editado para um público corporativo, mas a história real. A história de uma mulher que cresceu em um bairro onde a violência era normal, que aprendeu cedo que o medo poderia paralisar você ou poderia ser apenas informação. A história de uma mãe solteira que trabalhava 2 empregos simultaneamente porque queria dar a seus filhos oportunidades que ela não havia tido. A história de alguém que havia aprendido, através da necessidade brutal, que as únicas coisas que você realmente controla na vida são suas reações às coisas que acontecem com você. Ela falou sobre a noite do assalto. Contou que no momento em que a porta se abriu, sua primeira reação foi de medo. Seu corpo queria entrar em pânico. Seu instinto era correr. Mas algo que sua mãe lhe havia ensinado muitos anos atrás, quando ainda era criança e havia presenciado algo violento na rua, voltou para ela naquele instante. Sua mãe havia dito: "Filha, o mundo tem muito a nos assustar, mas o medo só tem poder sobre nós se lhe dermos poder. Se você conseguir permanecer presente, se você conseguir respirar, se você conseguir se lembrar que você é mais do que aquele momento, então nada pode realmente te machucar." A plateia estava em silêncio absoluto. Alguns executivos tinham lágrimas nos olhos. Fernanda continuou falando. Contou sobre suas crianças, sobre como ela acordava todo dia querendo dar o melhor de si, não para ganhar mais dinheiro, mas porque queria que seus filhos aprendessem através do exemplo o que significa colocar todo o seu coração em tudo que você faz. Contou que havia começado a trabalhar com Rafael porque havia compreendido que sua verdadeira riqueza era o conhecimento de como viver bem, e que esse conhecimento podia ser compartilhado. Então Fernanda fez algo que ninguém esperava. Ela pediu que toda a plateia se levantasse e fechasse os olhos, que respirassem juntos, que simplesmente estivessem presentes por 1 minuto inteiro sem pensar em e-mails, em contratos, em lucros ou em perdas, que simplesmente sentissem seu corpo respirando, seu coração batendo, a vida fluindo através deles naquele instante. 300 pessoas poderosas acostumadas a controlar tudo, simplesmente respiraram juntas, e quando abriram os olhos 1 minuto depois, algo havia mudado nas expressões de todos. Uma mulher executiva que estava na 3ª fileira se levantou e começou a chorar.
Ela compartilhou que havia negligenciado sua relação com sua mãe por 15 anos porque estava focada em carreira, que naquele minuto de silêncio havia percebido que sua mãe tinha 82 anos, que talvez não houvesse muitos minutos de silêncio e presença, deixando antes que fosse tarde demais. Um homem que era CEO de uma das maiores empresas do estado admitiu que não se lembrava da última vez que havia rido genuinamente com seus filhos, que havia percebido naquele momento que suas escolhas profissionais haviam criado uma vida que ele não queria realmente viver. A apresentação terminou, mas o impacto continuou. Centenas de pessoas saíram daquele auditório decididas a fazer mudanças. Algumas deixaram seus empregos. Outras renegociaram seus horários. Outras simplesmente começaram a colocar seus telefones de lado durante as refeições em família. A história de Rafael e Fernanda se espalhou além daquele auditório. Começou a aparecer em blogs, em revistas, em programas de rádio. Pessoas da internet descobriram e começaram a compartilhar a história. E lentamente algo extraordinário começou a acontecer. Rafael começou a receber mensagens de pessoas que a história havia tocado. Pessoas que haviam mudado suas vidas. Pessoas que haviam deixado empregos estressantes. Pessoas que haviam se reconciliado com parentes distantes. Pessoas que haviam finalmente compreendido que o dinheiro não era o tesouro que haviam imaginado que era. E tudo havia começado com um simples momento de clareza durante um assalto em um restaurante e com uma garçonete que havia permanecido calma. Fernanda sentou em seu escritório novo alguns dias depois e recebeu um e-mail inesperado. Era de uma universidade que oferecia uma bolsa completa para seus filhos, se quisessem estudar lá. Não porque haviam ganho uma loteria ou concurso, mas porque a universidade havia ouvido a história de Fernanda e havia decidido que queria apoiar filhos de pessoas como ela. Fernanda chorou, não pela bolsa, embora fosse importante, mas pela compreensão de que suas escolhas de permanecer calma, de permanecer autêntica, de permanecer fiel aos seus valores, havia criado ondas que estavam tocando vidas que ela nunca conheceria. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu Demais, para que ela alcance outras pessoas que precisam lembrar que a verdadeira riqueza não está em coisas que podem ser roubadas, mas em sabedoria que pode ser compartilhada. Um ano após o assalto, Rafael e Fernanda organizaram um encontro especial. Convidaram todos os executivos que haviam participado do programa de bem-estar, todos os funcionários que haviam sido afetados pela mudança de cultura da empresa e todos aqueles que haviam ouvido a história e tido suas vidas impactadas. O local escolhido foi um parque grande em São Paulo. Um espaço aberto onde a natureza ainda respirava dentro da cidade. Havia mesas montadas com comida simples, mas deliciosa. E pessoas de todas as idades conversando, rindo, compartilhando histórias. Rafael observava tudo isso de longe, sentado em um banco de madeira. Ao seu lado estava sua filha Marina, que havia decidido deixar sua prática psicológica em outro estado e havia se mudado para São Paulo para trabalhar com seu pai na empresa. Eles passavam seus dias agora ajudando a criar um ambiente corporativo que fosse, na verdade, um espaço de cura. Marina falava sobre como era surpreendente ver executivos que vinham, por anos em terapia privada tendo breakthroughs, genuínos apenas porque finalmente estavam permitindo-se estar presentes. Fernanda estava circundada por um grupo de pessoas. Havia mulheres que estavam deixando empregos ruins. Havia homens que estavam tentando reconstruir relacionamentos com seus filhos. Havia casais que haviam redescoberto um ao outro através da presença que aprenderam. Fernanda escutava a cada um deles com a mesma atenção completa que ela havia oferecido a Rafael naquela noite na cozinha do restaurante. Ela havia compreendido que sua verdadeira vocação não era servir comida. Era servir as pessoas. Era oferecer presença genuína em um mundo que havia se tornado obcecado com distração. Uma mulher jovem se aproximou de Fernanda e compartilhou que havia ouvido a história em uma rede social e havia decidido deixar seu trabalho em uma empresa que estava destruindo sua saúde mental. Ela havia retornado à sua cidade natal e havia começado a trabalhar como professora de meditação em comunidades carentes. Ela não ganhava nem um quarto do que ganhava antes, mas ela acordava todos os dias feliz. Fernanda abraçou essa mulher com o coração cheio. O tempo passou. As conversas continuaram. E quando o sol começou a descer, criando tons de ouro e laranja no céu, Rafael se levantou e pediu que todos formassem um círculo.
Ele explicou que gostaria de contar uma história antes que todos partissem. Ele contou sobre a noite do assalto, sobre como havia percebido que havia perdido contato com o que era realmente importante, sobre como uma garçonete havia lhe ensinado mais sobre a vida em alguns minutos do que todos os livros de negócios que havia lido em 50 anos. Mas então, ele fez algo inesperado. Rafael pediu que todo mundo colocasse seus telefones em uma caixa, não para jogar fora, mas apenas para deixar de lado por 1 hora. E naquela hora, enquanto todos estavam em círculo, Rafael e Fernanda conduziram um exercício de presença. Pediram que cada pessoa olhasse para a pessoa ao seu lado e compartilhasse uma coisa que raramente compartilhava: uma ferida, um sonho, um arrependimento, uma esperança. Que simplesmente falasse e deixasse que o outro ouvisse sem tentar consertar, sem tentar oferecer soluções. Apenas presença autêntica. 300 pessoas fazendo exatamente isso. 300 pessoas permitindo-se ser vulneráveis. 300 pessoas compreendendo naquele momento que a verdadeira conexão humana era uma coisa que havia sido rara demais em suas vidas. Houve lágrimas, houve risadas, houve abraços genuínos entre estranhos que de repente não eram mais estranhos. E quando aquela hora terminou e todos recuperaram seus telefones, o mundo parecia diferente. Não porque havia mudado objetivamente, mas porque cada uma daquelas pessoas havia mudado. Rafael encerrou o encontro com uma reflexão simples. Ele disse que havia gastado a maior parte de sua vida acreditando que o sucesso era sobre conseguir mais dinheiro, mais prestígio, mais coisas. Mas havia aprendido que o verdadeiro sucesso era sobre conseguir menos de tudo que não importava e mais de tudo que realmente importava. Mais tempo com pessoas que você ama, mais paz interior, mais clareza sobre o que você realmente quer deixar para trás. Ele olhou para Fernanda enquanto falava isso, e ela simplesmente sorriu. Nos meses seguintes, Rafael e Fernanda continuaram seu trabalho. A empresa de Rafael continuou a prosperar, mas mais importante, continuou servindo. Continuou sendo um espaço onde pessoas podiam vir, não apenas para ganhar dinheiro, mas para recuperar suas vidas. Fernanda treinou mais consultores em seu método de bem-estar. Eles espalharam-se para outras cidades, outras empresas, e lentamente as ondas continuaram crescendo. Mas há um detalhe que precisa ser dito. Rafael nunca esqueceu da lição que havia aprendido naquela noite do assalto. Ele nunca voltou completamente aos seus hábitos antigos. Havia dias em que o medo do fracasso, a ganância por mais, as velhas tendências gritavam dentro dele. Mas sempre que isso acontecia, ele pensava em Fernanda permanecendo calma enquanto o caos acontecia ao seu redor. E ele respirava. E escolhia novamente. E Fernanda, por sua vez, nunca perdeu sua origem. Ela continuava visitando seu bairro. Continuava ajudando mães solteiras. Continuava oferecendo seu tempo aos que não podiam pagar por suas consultorias. Porque ela havia compreendido que a riqueza verdadeira não era algo que você acumulava para si mesmo. Era algo que você compartilhava. E quanto mais você compartilhava, mais rico você se tornava. A história de Rafael e Fernanda não termina aqui. Continua todos os dias nas vidas das pessoas que foram tocadas por ela. Continua nos executivos que agora passam tempo real com suas famílias. Continua nos funcionários que podem respirar novamente. Continua nas crianças que finalmente têm pais presentes. Continua nas pessoas que ouvem a história e percebem que estão vivendo vidas que não escolheram realmente viver. E a lição que permanece é simples. O assalto foi apenas o gatilho. O que realmente mudou tudo foi a decisão de uma pessoa de permanecer presente e a decisão de outra pessoa de compartilhar a verdade. Porque a verdade, quando compartilhada genuinamente, tem o poder de transformar não apenas 2 pessoas, mas centenas, milhares, potencialmente, o mundo inteiro. Você faz parte dessa comunidade agora. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando como você está escolhendo ser mais presente em sua vida. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar do que realmente importa. Inscreva-se no canal para receber mais narrativas que transformam vidas, porque cada história que compartilhamos é uma semente. E sementes, quando plantadas no solo certo, crescem em florestas.